Bom dia com todos, boa tarde, aqueles que estão no outro lado do mundo. Bem-vindos a essa sétima edição desse ano dos Vumis Health Talks. Hoje vamos abranger o tópico do transplante de órgãos, na abordagem de cuidados posteriores no paciente. A gente vê que um tópico muito relevante e importante, e na seguinte, por gentileza. Obrigado. Como você já sabe, nessa sétima edição desse ano, as sessões vão ser feitas no espanhol, mas tem a tradução simultânea para o inglês e para o português. Como vocês acham necessário, dependendo da língua que vocês se sintam mais confortáveis. Vamos ver as instruções. Bom, no canto inferior direito, vocês vão ver numa barra de botões o manejo da sessão. E no canto inferior vão ver o mundinho, que é um mundo onde vocês têm a opção de interpretação. Por defeito, está no idioma de espanhol, que é o que muitos de vocês estão nos escutando, mas vocês podem escolher a língua inglês ou português, se for o caso. Então, é importante considerar que vocês precisam entrar no áudio da reunião através da laptop. Se vocês fazem através do dial, que é a outra opção do telefone, vocês não vão conseguir entrar na opção. Só vai estar disponível numa laptop ou desktop, dependendo do que vocês tenham disponível no momento. Além disso, vocês vão ver na barra posterior, na parte de baixo do Zoom, um botão de perguntas e respostas. Muitos de vocês já têm participado, com certeza, de muitas das apresentações e podem, a partir dali, enviar as perguntas do palestrante, o Dr. Jairo. Hoje vamos passar as perguntas no final da sessão. Você pode fazer em qualquer momento da sessão, mas no final é que a gente vai ter a sessão das perguntas e as respostas. Por gentileza, não usar o chat do Zoom para fazer as perguntas. Muitos de vocês me conhecem, sou o Dr. Miguel Eguávio, sou gerente de auditoria médica e programa de saúde na VUMI. Eu tenho algumas experiência nos tópicos de saúde digital, implementação de projetos tecnológicos, e é a sétima vez que eu sou o anfitrião durante essas sessões. Então, bom, eu apresento, seguinte, por favor, a doutora Carolina Saavedra Pérez. Ela é a nossa representante aliado do que é a Sura, médica, especialista em sistemas de saúde na Universidade do Rosário, tem mais de 20 anos de experiência no setor saúde, na gestão administrativa e liderança de equipamento de alto rendimento e tem participado ativamente na criação e desenvolvimento de projetos na Sura. Atualmente é o nosso aliado e vai apresentar como tendo se forjando aliança entre a VUMI e a Sura, e também apresentar a fundação da Cardio Infantil, que a Cardio chamada, que vai ser o anfitrião no tema tão importante que é o transplante. Eu vejo vocês no final da apresentação para troca de perguntas e respostas, e agora, Carolina, é com você. Obrigado. Obrigado, Miguel. Bem-vindos a todos os seus conectados de diferentes partes do mundo. É um prazer para a gente cumprimentar vocês hoje nesse espaço e apresentar uma aliança estratégica que fortalece o acesso a serviços de saúde de alta qualidade na Colômbia. A Vumisuri, Nessa e a Sura estão se ligando para fazer uma cobertura integral onde a Sura é responsável por operar os serviços de saúde no país, respaldada por um robusto ecossistema que garante atenção médica confiável e oportuna. A gente conta com a presença nas quatro principais cidades: Bogotá, Medellín, Cali e Barranquilla, com sedes próprias, e a gente conta com mais de uma rede de 1.500 fornecedores no nível nacional e mais de 7.000 médicos especialistas,
que permite responder quase a qualquer necessidade de saúde dos assegurados. Essa aliança não só representa a cobertura e um acompanhamento permanente, excelência no serviço, qualidade técnica e uma profunda expertise médica. Obrigada a todos por estar aqui com a gente. A gente espera que o espaço permita conhecer mais sobre como juntos estamos transformando a experiência de saúde na Colômbia. Seguinte, agora, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Jairo Rivera Baqueiro, cirurgião de transplante de órgãos abdominais, atualmente líder do programa de transplante hepático pediátrico na Cardio, Fundação Cardio Infantil em Bogotá, Colômbia. O doutor está na Cardio desde 2008, liderando o programa de transplante na Colômbia desde há muitos anos e é vice-presidente da Associação Colombiana de Transplante de Órgãos e membro de diversas sociedades científicas. Doutor, é um prazer estar aqui com o senhor e bem-vindo. Obrigado a todos. Bom dia a todos os que estão vindo para a nossa apresentação. Estou honrado e de representar a minha instituição, a Cardio, e vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela também. Obrigado pela apresentação, doutora. Hoje vamos falar um pouco sobre abordagens e os cuidados dos pacientes antes e durante os transplantes. Vamos seguir esse roteiro na nossa palestra, nesse conversatório, e agradeceria que vocês façam todas as perguntas que sejam necessárias. Não tem perguntas não relevantes. Todas as perguntas são importantes, então eu espero que no final seja totalmente satisfatória para vocês a palestra. Vamos falar um pouco então sobre a definição e história dos transplantes no mundo e na América Latina. Uma coisa sobre aspectos gerais, indicações dos principais órgãos de transplante e os cuidados antes do transplante. E posteriormente, os cuidados posteriores, umas pequenas conclusões, finalmente a sessão de perguntas. Primeiro, é importante que a gente tenha um contexto. O que que é um transplante? E segundo a OMS, um transplante de órgãos é um procedimento médico-cirúrgico mediante o qual a gente vai reemplaçar um órgão, um tecido que está doente ou que está numa falha terminal sem possibilidade de outro manejo, e a gente vai reemplaçar por um órgão, um tecido são que venha de um doador vivo ou falecido que tem como objeto restaurar a função perdida do órgão e melhorar finalmente a sobrevivência e a qualidade de vida do paciente. Dos transplantes está sendo falado muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Temos relatórios escritos desde a antiga China, onde relata-se que um médico muito conhecido, que é o Huao Tuo, fazia transplante de órgãos com medicina tradicional. Isso claramente não foi testado, comprovado, mas desde aquela época eram os primeiros comentários ao respeito. No século III, eu não sei se vocês conhecem a lenda dos santos Cosme e Damião, que eram médicos que se dizia que fizeram um transplante de uma perna a um paciente doente com o órgão de um moro, segundo eles, segundo a lenda. E no século oitavo, na Índia, começou a se experimentar com transplantes de tecidos e no século XVIII começou seriamente a experimentação nas plantas, moluscos e outros animais. E precisamente no século XIX foi quando foi feito o primeiro transplante de tecidos, especificamente na pele. No ano de 1905 foi feito o primeiro transplante de córnea, que é um tecido, não é um órgão. O motivo principal dessa palestra é isso também. E até 1954, o Dr. Murray fez o primeiro transplante renal de longa duração. As primeiras experimentações do transplante foram feitas entre animais, logicamente, e dessa forma depurou-se a técnica cirúrgica, que é relativamente a mesma que a gente está utilizando nesse momento na maioria dos órgãos. No ano de 63 foi feito o primeiro transplante de fígado por parte do Dr. Thomas Starzl.
nos Estados Unidos, no ano de 1967, na África do Sul, e também tem relatórios no Brasil de ter feito o primeiro transplante cardíaco. Mas, mesmo que essa técnica cirúrgica era bastante avançada, os resultados eram ruins. E a razão pela qual os resultados não eram positivos era pela imunossupressão, o que consiste em abaixar as defesas para que o hóspede receba o órgão que vai ser implantado e não tenha nenhum tipo de reação imunológica que ataque o órgão. E graças à invenção da ciclosporina, os resultados no curto, meio e longo prazo nos transplantes melhoraram radicalmente. Na América Latina, não estivemos por trás, muito perto da realização do primeiro transplante no mundo de rim. Foi feito na Argentina também. E foi feito em 1965. O Brasil também desenvolveu o primeiro transplante muito cedo após essa data. Em 1968 foi feito o primeiro transplante cardíaco e de fígado no Brasil. Na Colômbia, em 1979, nós temos o primeiro relatório de transplante de fígado. Agora eu queria falar um pouco sobre a minha instituição. A instituição que a gente espera cumpra satisfatoriamente as suas necessidades de saúde. Nós somos uma instituição que está localizada em Bogotá, capital da Colômbia, que foi fundada em 1973, inicialmente por dois dos nossos fundadores, um cardiólogo e um cirurgião cardiovascular, cuja missão não tem mudado desde aquela época. Naquela época ajudava crianças em situação de precariedade, mas pouco a pouco se tornou um instituto, primeiramente focando em pacientes cardiovasculares, mas pela necessidade do país e como foi visto na América Latina, no 2005 foi feito o primeiro transplante. A gente fundou a unidade de transplante, foi feito o primeiro transplante de coração e de rim. A nossa evolução continua com um crescimento bastante importante e relevante no nível nacional e no nível da América Latina. No ano de 2013, acessou-se a acreditação do John Commission International e agora temos já a terceira reacreditação. Temos o nosso reconhecimento como hospital universitário e centros de pesquisa, e temos vários marcos dentro do manejo de patologias médicas, como, por exemplo, em 2017 foi feito o primeiro autotransplante cardíaco em toda a América Latina. Em 2019 foi o primeiro hospital na Colômbia, terceiro na América Latina, segundo o ranking do Jornal de Economia. E a gente fez uma transformação de marca em 2021. Antes você conhecia mais como a Fundação Cardio Infantil, agora é conhecido como La Cardio, mas realmente é a mesma instituição. Somos uma das instituições que tem um reconhecimento especial e particular, porque, por exemplo, temos um programa de pulmões, de transplantes pulmonares a 2.600 metros de altura, o qual é um marco médico. E transplantamos também praticamente todos os órgãos, fígado, coração, rim, pulmão, pâncreas, e tendo realizado até a data mais de 2.300 transplantes para uma população de 50 milhões de moradores, o que nos coloca numa posição muito importante, a primeira instituição de transplante do país, e em alguns casos, como no caso de fígado, somos das mais importantes na América Latina. Esse é o meu programa. Até a data temos feito mais de 400 crianças de fígado, e deles mais de 300 foram feitos com doador vivo. E essa informação é relevante porque para pacientes internacionais, segundo a legislação colombiana, a possibilidade de transplante de um órgão pode ser feita para estrangeiros só com transplante com doador vivo. Além disso, nós contamos com o primeiro centro de excelência em hepatocarcinoma no mundo, o primeiro de cuidado clínico certificado por John Commission International, que está funcionando com um importante número de pacientes. Hepatocarcinoma é um tipo específico de tumores que acontece no fígado
E esse programa está focado especialmente para pacientes adultos e um programa pioneiro de excelência. Como eu estava falando para vocês, e alguns dos marcos relacionados com a nossa atividade de transplantes, nós fazemos o primeiro transplante hepático em crianças com um doador vivo na cidade de Bogotá. Temos o primeiro programa de transplante hepático na Colômbia desde 7 anos atrás e somos o programa que mais pacientes tem transplantado com doador vivo de fígado no país. Da mesma forma, a gente conta com o primeiro programa de transplante de fígado de doador vivo entre dois adultos. Já temos perto de 100 pacientes transplantados com essa técnica e, como foi falado, somos o primeiro hospital de transplantes na Colômbia. Quanto aos nossos projetos, os quais já estão em andamento esse ano, começamos com a consolidação do primeiro centro de excelência em transplante hepático pediátrico. Esperamos poder certificar com a Joint Commission no ano que vem nessa questão. O que que a gente precisa fazer quando a gente pensa, quando temos um órgão doente e a gente acredita que eventualmente precisamos de um transplante, ou o médico. O primeiro é fazer uma avaliação completa para saber quando é o momento ideal para fazer um transplante. Esse deve ser feito pelo especialista que esteja manejando o caso. No geral, no caso de transplantes cardíacos, é decidido pelos doutores de falha cardíaca, de programa de falha cardíaca. No caso de transplante hepático, é feito pelo cirurgião de fígado ou hepatólogos, hepatologistas. E no caso do rim, é feito pelos nefrologistas. A sua função é saber se tem indicação de transplante, que é a primeira parte, se efetivamente tem uma outra alternativa diferente ao transplante, e logicamente, durante a avaliação, precisamos saber se existe algum tipo de contraindicação para o transplante. Para um transplante, para conseguir receber, nós precisamos ter acesso ao doador. Muitos países da América Latina, especialmente América Central, desafortunadamente não tem serviço de transplante ou a taxa de doação é muito baixa. Por essa razão, deve-se fazer políticas públicas com a finalidade de aumentar a taxa de doação e, por outra parte, procurar outras alternativas, como no caso do transplante com doador vivo. Importante é ter conhecimento, como foi visto na definição prévia dada pela OMS, um transplante que implica implantar um órgão que não é meu, e por tal razão vamos precisar de imunossupressão, que, como eu falei, tem como objetivo que a gente tolere esse órgão no nosso corpo. No geral, temos duas fontes das quais provém os órgãos para os transplantes. Uns são os doadores cadavéricos e outros os vivos. No caso dos doadores cadavéricos, são pacientes que têm morte encefálica. Não quer dizer pacientes em coma, quer dizer pacientes que nunca vão recuperar a função cerebral. E as funções do talho cerebral estão comprometidas e têm um dano irreversível. Recentemente, nesse tronco cerebral, com- a gente estava vendo que acontecia também esse transplante com pessoas com morte cardíaca também. O sistema de doação cadavérica requer um sistema nacional organizado e que é regulado pela doação e a distribuição, e trata-se da alternativa mais frequente na maioria dos órgãos no mundo. São transplantados de um doador cadavérico e permite transplantar todos os órgãos sólidos e tem uma grande vantagem e permite obter múltiplos órgãos de um doador só, principalmente as regulações e a legislação dos doadores cadavéricos que se baseia na distribuição dos órgãos. Quantos órgãos que vêm de doadores vivos devem ser sempre, por obrigação, em todos os programas de transplante do mundo, devem vir de um doador, são que se ofereça de uma forma voluntária e altruísta para dar o órgão para uma pessoa doente. No caso da Colômbia, são aceitos doadores
vivos até quarto grau de consanguinidade, o que a lei fala é uma alternativa que surge inicialmente como parte da prática médica e agora tem se estabelecido graças à disponibilidade insuficiente de doadores cadavéricos. Mas em, quais órgãos podemos obter de um doador vivo? Aqueles pares ou divisíveis, como o rim, que a gente sabe que tem dois, o fígado, e que podemos dividir em duas partes, o fígado também, e pâncreas, intestino. E são poucos os sítios no mundo onde acontece. E as principais regulações, os regulamentos principais e limitações e regras que a gente tem para julgar com o doador vivo são as regulações éticas. Por isso, eu faço ênfase que é um processo voluntário e altruísta e vou entrar entre os familiares cercanos. Mas quais são as vantagens? Que a gente não coloca em risco nenhuma pessoa. Todos sabemos que qualquer ato médico implica um risco no paciente, portanto, se a gente vai obter um doador vivo, quer dizer que a gente vai colocar em um risco baixo esse potencial doador. Temos uma maior disponibilidade desses doadores. A Espanha tinha uma taxa de 34 por milhão até a implementação de tem a taxa de doação até 50 por milhão. E as taxas de doação viva de transplante são muito mais baixas. Isso ao redor do mundo desse jeito. Podemos ter órgãos vitais completos, não divididos como no fígado, e a taxa de doação depende da população. No caso do doador vivo, tem várias vantagens. Uma é o menor tempo de espera e o tempo onde define o transplante depende da viabilidade do doador. E, no geral, é um doador que não passou por uma condição traumática. E como traumática, estou falando de um processo de morte, portanto, uma pessoa sã que, por ser um procedimento programado, seletivo, o tempo de isquemia, no que o órgão não está conectado ao corpo, é menor e pode se avaliar a compatibilidade não só imunológica, mas no caso das crianças, a relação do peso e tamanho da criança com o tamanho do órgão que vamos colocar. Foi falado que em algumas publicações que nos resultados com transplante com doador vivo são superiores, e isso pelas razões que estão vendo na compatibilidade e é seletiva, mesmo que a gente pode realizar com urgência. No caso das crianças que têm uma falha aguda, e fizemos o procedimento, incluindo o estudo do doador e o receptor, a 8 horas e no ingresso do paciente no nosso hospital, onde tem baixa disponibilidade de doadores cadavéricos, ou como em muitos países, que por questões de desenvolvimento de infraestrutura e tecnologia médica, ainda não se conta com esse tipo de avanços médicos. Mas, como todo procedimento, tem umas desvantagens. No caso do doador cadavérico, são pacientes que precisam ter uma espera na lista. A distribuição dos órgãos na lista de espera aos pacientes de lista de espera se faz de acordo à gravidade do órgão, no caso dos órgãos vitais, e de acordo à compatibilidade imunológica e de grupo sanguíneo. Em alguns casos, a limitante pode ser o estado do fígado, que pode ser uma limitante para os pacientes de urgência, porque os órgãos que estão no limite para pacientes muito doentes é debatível, mas é uma necessidade pela mesma condição. E, lógico, tem regulações
para pacientes estrangeiros, porque em todos os países do mundo, as distribuições dos órgãos dos nacionais são de preferência feitas para os pacientes nacionais de cada país. Quanto doador, a principal desvantagem é que implica um risco para o doador. Tem limitação, como a gente viu nos slides anteriores, quanto ao tipo de órgãos que pode ser transplantado. No sistema de saúde, quer ser um maior custo, não uma decisão arbitrária do corpo das instituições de saúde, mas ser baseado na alta complexidade técnica e a razão pelas quais esses programas de doadores vivos não estão tão espalhados no mundo, mas limita-se só às instituições de alta complexidade. Quanto às indicações, um rápido olhar para isso. No caso do rim, sempre tem que considerar que é uma insuficiência terminal, ou seja, que o funcionamento do órgão não é capaz de suportar as funções vitais do paciente que sofre dessa doença. E no caso do rim, estamos falando da insuficiência renal crônica terminal e, no geral, todos os pacientes na diálise deveriam ter algum tipo de avaliação encaminhada para levá-los para um transplante de órgãos. E nós temos estudos clínicos com milhares de pacientes, onde foi demonstrado que as populações na diálise implicam um custo maior para o sistema. E comparado com o transplante, e uma expectativa de vida menor, dadas essas partes das pessoas, então, pacientes que estão entrando na diálise, especificamente no caso das crianças, também são potenciais candidatos para o transplante de rim. E sempre vai depender de uma medida ou um cálculo que possa ser feito com imagens na medicina nuclear, com alguns cálculos de acordo aos cálculos do laboratório, que é a taxa de filtração glomerular. No caso do fígado, sempre fala-se de pacientes que têm uma insuficiência hepática crônica e aguda, e é irreversível, como o hepatocarcinoma. Tem outro tipo de endócrinos, inclusive agora algumas metástases hepáticas podem ser consideradas para o transplante. E quando tem cirrose e quer saber se é candidato para isso, mas nem todas as pessoas com cirrose são candidatos, só as pessoas que têm complicações e são candidatas para o tipo de procedimento. São procedimentos altamente complexos que têm implícito risco de mortalidade, quando o risco de ter cirrose é maior para falecer naquele momento. E é ali que fica como candidato para o transplante de fígado. E por isso que o médico tratante faz uns cálculos com os exames de laboratório e com a condição clínica do paciente, decide quando é candidato para o paciente. Mas por que que eu falo só de fígado e rim? Porque são os órgãos mais frequentemente transplantados e são os que podem ser feitos como um doador vivo. Mas quais são os cuidados? Muito importante, manter os controles médicos periódicos. E como sou um paciente, preciso assistir periodicamente para evitar uma descompensação e para ser transplantado se eu precisar, a gente precisa seguir as recomendações médicas. Deve-se manter a atividade física regular, logicamente sobre supervisão médica e manter a nutrição. Toda vez que a gente já viu e tem estudos clínicos ao respeito, o risco de mortalidade em pacientes com transplante hepático aumenta-se quando os pacientes estão afetados desde o ponto de vista nutricional, e isso é sarcopenia. Muito importante ter o suporte dos familiares cercanos, e a rede de suporte é fundamental para todo o processo e do transplante. E é importante que sempre que tenha dúvida, fazer, responder junto com o médico tratante, porque, como foi falado diante as avaliações, talvez eu estou na diálise e eu pergunto, por que que o meu médico não me avaliou para o transplante? Talvez tenha uma contraindicação muito importante para que eu seja levado para o transplante. Então,
é muito importante resolver as dúvidas que surjam com o médico tratante. E já quando estamos numa lista de transplantes, é muito importante avisar ao pessoal que está encarregado da gente, eh, enfermeiras, coordenadoras e médicos tratantes, sobre as eventualidades que acontecem por esse órgão. E sempre estar atente ao chamado, evitar os desplazamentos longos durante a lista de espera, porque a gente viu que tem pacientes que, assim como eles ficam um ano na parte de espera, é um dia e 12 horas na lista, e por azares do destino, o órgão chega muito antes do pensado. Mas qual que é o objetivo do transplante? Como a gente estava vendo na definição da OMS, o primeiro é prolongar a vida do paciente e a qualidade de vida dos pacientes transplantados, no geral, melhora radicalmente. Se uma pessoa está na diálise 3 dias por semana, basicamente, seu resultado satisfatório vai sair da diálise e vai permitir restaurar a autonomia. O que que isso quer dizer? Os pacientes que são transplantados deveriam retomar a sua vida praticamente normal, deveriam ter uma reintegração social, uma reintegração acadêmica ou laboral e estar na idade de trabalhar. E isso é para ser os partícipes da sociedade, que é um dos principais objetivos, e logicamente reduzir o número de complicações relacionadas com a patologia de base, reduzir as hospitalizações e, portanto, no caso do rim, como foi falado, reduzir o risco cardiovascular. O que precisa ser feito pelas pessoas que cuidam do transplante? O primeiro, evitar todas as complicações derivadas do implante do órgão que é alheio a mim. E dois, evitar as complicações relacionadas com os medicamentos que eu preciso tomar para tomar o órgão. E primeiro, preciso evitar o dejeito para isso, a rejeição no caso. E precisamos fazer uma supressão adequada e dirigida para cada paciente, mesmo que tem protocolos onde a imunossupressão e nos medicamentos são personalizados e não só na formulação, e só está na toma dos medicamentos. E depende da entrega e administração por parte das administradoras de saúde, mas em outros locais é importante contar com os recursos para adquirir os medicamentos, no caso que não tivesse nenhuma seguradora e evitar infecções. Então é importante o autocuidado, o uso de máscara em situações onde tem aglomerações. Não quer dizer que não pode ir no cinema. Hoje pode ir a concertos, shows, ao vivo, tudo isso pode ser feito, mas deve se cuidar. A água deve ser idealmente em garrafa. Deve evitar comida na rua ou resquentada. São coisas do sentido comum, mas os cuidados devem se reforçar para evitar se contagiar com algum tipo de infecções que não são desejadas. E deve evitar novas doenças no geral relacionadas com a imunossupressão. E a gente fala de alguns tumores relacionados com a imunossupressão. Tem um risco cardiovascular e temos na parte nutricional que a imunossupressão aumenta e a obesidade também esse risco cardiovascular e tem que cuidar muito bem os rins. Isso faz parte do acompanhamento médico que a gente faz durante os controles após o transplante. E o que que vamos fazer? Comprar e ter cuidado com essas recomendações médicas, tomar criteriosa dos medicamentos, os horários são muito importantes, especificamente na parte de imunossupressão. Tem alguns que devem ser tomados nas comidas e outros longe delas.
A proteção para infecções, como foi falado, uma das coisas mais importantes é não fumar. É uma proibição explícita, porque fumar favorece a trombose vascular nos órgãos transplantados, então é muito importante. Fazer exercício progressivo e manter atividade física regular e uma adequada comunicação com a equipe médica. E tem bastantes redes nos pacientes transplantados que é de grande apoio. Tentar a reinserção laboral e escolar e manter sempre autocuidado. E esses transplante definitivamente é uma nova vida. Eu, com a doadora viva, atualmente opera como psicóloga numa instituição de saúde. E vocês veem na foto do Manuel antes do transplante, justamente antes de sair da hospitalização de transplante, 11 anos depois de 22 km de marcha, vindo ao Cerro de Paine, no Chile. Isso para que vocês saibam que os pacientes transplantados podem continuar as suas atividades sem restrição, simplesmente aumentando um pouco os cuidados. Mas definitivamente podem fazer tudo. Tatiana, que está aqui, acabou de participar e ganhar 3 medalhas nos nas Jornadas Mundiais de Pacientes Transplantados. É uma competência onde participam mais de 1.500 atletas transplantados no mundo inteiro, em mais de 17 modalidades esportivas. E ele é campeã de triatlon, não de xadrez, de triatlon. Então, eu acho que é uma amostra mais de que os pacientes podem realizar qualquer atividade. E embaixo vocês podem ver outro paciente transplantados. E tem um que estava em muitas más condições de saúde durante o transplante, mas apesar dessa atividade física, tem uma perna, não tem uma perna e participa nas atividades recreativas. E para levar para casa, primeiro, é doar salva as vidas. E se nos seus países tem programa de transplante de órgãos, sejam doadores, falem com suas famílias. É muito importante, uma responsabilidade da gente, todos os que estamos trabalhando com isso, tem que promover as doações de órgãos e entender que o cuidado do transplante sempre é compartilhado, nem tudo é responsabilidade do médico ou da enfermeira. E o transplante é só uma parte pequena na vida de uma pessoa e não define a vida da pessoa. É só uma parte pequena. Depois, o cuidado deve ser individual. É só o começo de uma nova vida, como eu falei, e não é uma limitação de forma nenhuma. E com tão baixa doação cadavérica, o transplante com doador vivo é uma excelente opção para pacientes que não têm a possibilidade de acessar a doação cadavérica. Obrigado pela sua atenção e fico atento para responder as perguntas. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Foi uma palestra muito interessante. Desde que eu sou anfitrião, a gente aprende muito. Vou passar algumas das perguntas da nossa audiência e, e algumas minhas vai ficar segundo o que fique aqui. Mas vamos falar um pouco daqui. Como é possível um doador vivo hepático se a pessoa viva não pode viver sem fígado? Podem explicar essa parte? Lógico. Como foi falado, como contei um pouco na palestra, o transplante com doador vivo pode ser feito em órgãos que possam se dividir ou que sejam pares. Então, no caso do fígado, graças à natureza, essa anatomia, e o nosso fígado a gente pode dividir em duas partes e a gente pode escolher mais ou menos o tamanho das partes que a gente pode obter. O que que isso quer dizer? O quê? Que, por exemplo, para criança de menos de 5 quilos, a gente não tem restrição de transplante por peso, desculpa.
Para criança de menos de 5 quilogramas, a gente pega uma porção muito pequena da parte esquerda do fígado, mantendo a vascularidade, que é por onde entra o sangue, que é o que permite que o sangue que o organismo esteja vivo. Para criança de mais de 25 quilos, a gente pega mais ou menos 15% e dá para fazer uma divisão anatômica totalmente funcional, sem que queira dizer alguma consequência importante para o doador. Para pacientes de mais de 45 quilogramas, a gente obtém 40% do fígado. E para mais de 45 quilos, temos que pegar os 60% do fígado do doador. E isso é uma cirurgia de muita maior complexidade. A gente faz esse procedimento desde 2017, mais ou menos, e já temos perto de 100 casos na nossa casuística. O órgão tem duas coisas que também todas as pessoas perguntam. Um é o potencial de regeneração. Isso quer dizer que quando eles tiram uma porção substancial do fígado, de um volume importante do fígado, o fígado cresce em função da necessidade do meu organismo. Outra coisa é que uma pessoa com um fígado são, pode tirar até 60% do fígado sem que implique um risco alto de perda do inserto, de perda do órgão nativo. Bom, uma boa observação. Quais seriam os principais riscos para o doador vivo? No caso do rim, sempre tem um risco implícito de falha renal no doador, mas também tem estudos, por exemplo, que demonstraram que os doadores têm uma maior sobrevida, inclusive melhor função renal, que as pessoas do comum. Isso acontece porque são pessoas que se empenham por manter a condição de saúde e são melhor cuidados pelos médicos, pela sua condição de doadores. Mas tem um risco sempre inerente, porque a função renal do paciente, basicamente, a gente abaixa pela metade com a obtenção de um dos rins. O rim não tem essa vantagem como tem o fígado. E isso falando do rim, durante a cirurgia, que aplica para os dois procedimentos, sempre tem risco. Sincro de sangrar, por ser feita por laparoscopia. Quanto à técnica, isso faz parte das potenciais complicações. Pode ter sangramento e a gente tem que identificar muito bem os vasos, tem que fazer um clampeio ou um fechamento das estruturas veiosas e poderia ter um sangramento, mas uma complicação rara, que afortunadamente não acontece, e acontece a mesma coisa com os doadores de fígado. Os fígados, como a gente conhece, é um órgão sólido, é uma glândula maior do corpo e dividi-la é uma estrutura que tem muitos vasos sanguíneos e dividi-la implica uma potencial perda de sangue. Mas tudo é feito com técnicas cirúrgicas avançadas e com instrumentos que evitam a transfusão. Mais do que isso, o sangramento importante que requer a transfusão dos 300 pacientes que foram doadores meus, nenhum precisou transfusão de hemocomponentes, justamente porque é uma cirurgia que é bastante estudada, mas assim como o receitor, são feitas avaliações e estudos para ver se é candidato ou não para os transplantes, para ver se tem uma contraindicação. É feito mesmo com o doador. Com o doador, a gente faz uma avaliação que é de 3 dias, porque os riscos para o doador não são só físicos, mas também psicológicos, e estão numa situação de estresse por ver o familiar doente. Então, a gente faz uma avaliação completa, que implica valoração por medicina interna, saúde mental, trabalho social e é tipo uma checagem médica, onde a gente determina que o paciente está em condições que a cirurgia não implique um risco para ele e, logicamente, que o órgão seja adequado para ser implantado no paciente doente.
Excelente. Tem uma pergunta, duas perguntas que a gente poderia unir. Durante quanto tempo o paciente com transplante deve estar imunossuprimido? Temporal ou por sempre? A imunossupressão do transplantado é para a vida toda. É pela vida toda. E a razão é porque o tecido, eu acho que é bonito falar, é um tecido emprestado. Foi dado com todo o amor do mundo, mas sem emprestado não é mel. A marca genética, a pegada genética é diferente da minha, portanto, eu vou identificar o tecido, o órgão como um órgão estranho, e a tendência do meu organismo é atacá-lo em qualquer momento. E um dos inconvenientes que tem os pacientes transplantados é que após certos anos, segundo o terceiro, eles se sentem bem e param de tomar os medicamentos, e é ali que começa a apresentar as rejeições. Então, muito importante saber que os medicamentos, especificamente de imunossupressão, são pela vida toda. É uma pergunta, mas eu vou inverter. Das coisas que você já falou, estão sendo feitos estudos para fazer isso em outros órgãos, diferentes dos que já mencionou? Avanços nesse tipo? Uma pergunta, sim. Foram feitos muitos notícias desde uns anos atrás. Mostrou-se como na França foi feito o primeiro transplante da cara em braços de pessoas e são tecidos múltiplos, pele, implica o osso, músculo e conexões nervosas. E sim, mas basicamente os órgãos, os tecidos que podem ser transplantados são medula óssea, que não é um órgão sólido, pele, córnea, osso, em tecidos no geral. E no caso dos órgãos, coração, pulmão. Aqui na Colômbia houve, muitos anos atrás, traqueia, foi feito pulmão, fígado, intestino, multivisceral em alguns pacientes que têm insuficiência intestinal, falha intestinal, e como eu estava dizendo, o rim. Mas, realmente, a limitação principal, por exemplo, no caso dos tecidos nervosos, as mãos, pernas, inclusive, tem existido algumas notícias de transplante de cabeça, o olho. O problema é a reconstrução neurológica, voltar à atividade neurológica. Isso faz com que alguns órgãos ou partes seja impossível o transplante. Perfeito. Tinha escutado isso de pele, mas é feito o transplante de algum animal para o ser humano? Eu lembro que pele, não sei se tem outro órgão. Atualmente não. Hum, Graças à engenharia genética, são os avanços na pesquisa maiores que tem. Um ano atrás, nos Estados Unidos, um paciente que se ofereceu como voluntário para receber um transplante de uma espécie diferente, que foi um porco que foi geneticamente modificado. O paciente foi transplantado, mas ele faleceu por complicações associadas ao transplante, um- uns meses depois. Isso está em desenvolvimento ainda, porque graças à engenharia genética, a ideia de aqueles que trabalham nisso é que todas essas substâncias ou marcas, toda essa marca genética que temos e que a gente tem que eliminar, tem que excluir para melhorar na parte do tecido. Tem avanço na pesquisa, mas não é uma realidade ainda. Efeitos secundários dos medicamentos de imunossupressão são muitos.
Quando você lê a bula, são duas folhas de efeitos secundários, mas leiam essas bulas com prudência. Isso não quer dizer que vão acontecer todos esses efeitos secundários. Os principais efeitos secundários que podem acontecer são aumento do risco das infecções, como eu estava dizendo. Podem aumentar o risco de malignidade, especificamente nos órgãos, que precisam mais imunossupressão. Tem risco de falha renal, o câncer de pele, por exemplo, pode aumentar. Por isso que precisa continuar uso de protetor solar e proteção física, como manga comprida, chapéu, nas horas de maior exposição solar. Essas são os efeitos secundários mais importantes. Você falou das comidas reesquentadas. Você pode falar mais sobre isso? Sim. O problema da comida que você esquenta de novo, basicamente é a proliferação bacteriana e a manipulação dos alimentos. Quando a gente quer evitar infecções gastrointestinais, primeiro a gente precisa saber a procedência dos alimentos, como foi manipulado e fazê-lo com o maior cuidado possível. O que a gente recomenda para os pacientes é, de preferência, na maioria dos casos, façam as comidas em casa, porque vocês sabem como manipular os alimentos. Precisa lavar muito bem, cozinhar muito bem, mas nós sabemos também que alguns alimentos, como o frango, quando está há mais de um dia, pode aumentar a proliferação de algum tipo de estafilococo que produz uma substância que é tóxica, que pode gerar intoxicações. Então, esse tipo de condutas que são usuais, de comportamentos que são usuais, a gente precisa reduzir a mínima expressão. Por exemplo, ao jantar da noite, no dia seguinte de manhã, eu quero resquentar, fazer um mexidão. No começo, vocês acham que não tem problema, mas geralmente que você precisa evitar esse tipo de coisas. Especificamente, muitas pessoas que ter contato com esses alimentos e que todas essas coisas estejam muito limpas, né? E uma adequada manipulação deles vai evitar que a gente tenha problemas gastrointestinais. Eu queria fazer uma pergunta que ficou me rondando. Vou falar das suas também, mas existe algum marcador temprano de laboratório ou alguma tecnologia nova que preveja a rejeição? O que que a gente precisa ver dos nossos familiares, por exemplo? Que herência? Será que isso gera uma rejeição? Bom, a gente avançou na tecnologia. A gente tem alguns estudos que visam identificar alguns marcadores na urina para ver se o paciente pode ter ou não rejeição, mas não estão disponíveis de uma forma comercial. Importante e a razão pela qual é importante esse acompanhamento médico estrito. A maioria das vezes que apresentou-se uma rejeição num órgão, primeiro é, no geral, uma gripe do órgão, mais ou menos, que, no geral, responde adequadamente a um tratamento médico ou farmacológico. A maioria dessas rejeições são subclínicas. O que que isso quer dizer? Não tem sintomas para o paciente na grande maioria. Portanto, só vão ser identificados por meio de exame de laboratório, que são exames que devo fazer para os controles médicos. Por isso é importante a periodicidade das consultas. Por outra parte, ali que está a importância de tomar os medicamentos sem falhar, de acordo assim, porque como eu não estou sentindo nada, a tendência minha, se eu não sinto nada é porque não preciso, né? Não estou mais doente, eu não vou tomar o medicamento. E o que a gente vê, não na seguinte consulta, mas dois ou três depois, é mudanças importantes na bioquímica ou nos exames de laboratório e uma rejeição mais difícil de tratar. Doutor, voltando na pergunta anterior,
do caso das comidas, aqui tem uma pergunta que fala: comida que eu faço em casa e congelo, tem risco também? Não congelado, não tem problema. Engêmeos univitelínicos requer imunossupressão? Sim, requerem também. Sim, no geral, sim. Só em estudo de pesquisa que não, mas sempre deve-se manter a imunossupressão. O primeiro transplante que foi feito foi com gêmeos idênticos e teve uma longa duração, porque tinha uma compatibilidade genética quase do 100%. Mas todos os grupos de transplantes, no geral, estamos optando por manter a imunossupressão. Quão avançado está a medicina a respeito dos órgãos artificiais ou sintéticos? Também estão trabalhando muito forte nessa parte porque o déficit de doadores é grande no nível mundial. Mas problemas requer uma alta tecnologia que alguns centros, nem países, centros de alguns países têm acesso. Segundo, o custo seria muito, muito caro. Mas, com certeza, daqui a 10 anos, provavelmente já temos avanços sérios sobre isso. E para ir encerrando, doutor, tem uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta, mas eu imagino que por cada caso, mas tem uma estimativa de mais ou menos quando que a gente vai dar de alta a um paciente, quando vamos liberar o paciente no transplante, ou depende do indicador médico? Mas uma liberação hospitalar, depende. Em transplantes como pulmão, a estância pode ser um mês, 2 meses durante a hospitalização. No caso das minhas crianças de transplante vivo, o tempo é de 10 dias, 10 a 15 dias, que é parecido de um paciente adulto transplantado de fígado. Um paciente de transplante renal, mais ou menos aos 6, 8 dias já está em casa. E o doador, por outra parte, o doador que é importante, o doador vivo de fígado, no caso de fígado para criança, são 2,5 dias. Para o adulto, o tempo é 5 a 8 dias. E no tempo do rim são 3 dias também. Doutor, e agora que você está falando, eles têm imunossupressão, até quanto tempo mais estão com essa imunossupressão? O doador não requer imunossupressão. Isso é muito importante. Eu vou aproveitar a pergunta porque os doadores, a vida deles não deve mudar com a doação. Se a gente assume ou pensa que a vida vai mudar com a doação, o paciente não deveria ser candidato para ser doador. É por isso que é feita toda a avaliação prévia. E a ideia é que o paciente não precise de medicamento, assim que o risco de vida da doação para a sua vida seja praticamente zero. Essa ideia. Basicamente, o risco de uma cirurgia. Exatamente. Exatamente. Como a gente, quando recebe uma operação do apêndice ou da vesícula, tomara que tudo dê tão certo que vou perfeito e não tenha nenhum inconveniente. É exatamente a mesma parte. Porque a doação não precisa ser operado, né? É voluntário. Bom, vou fazer a última pergunta. Você falou vários tecidos, iniciativas que estão sendo feitas. O transplante de cólon tem? Está se testando? Só cólon não. Não. Porque o procedimento é feito no geral para insuficiência intestinal. Os pacientes com insuficiência intestinal são pacientes que comem e basicamente não têm funcionalmente ou anatomicamente o intestino não é capaz de absorver nenhum tipo de nutriente do que o paciente come.
Tem alguns estándares nutricionais que definem a insuficiência intestinal e anatômicos também, porque tem imagem nesses estudos que é feito para ver se a longitude é suficiente ou não. Mas quando a gente fala de insuficiência intestinal, estamos falando de pacientes que têm 30 centímetros de intestinos muito curtos. O cólon, comparado com todo o intestino, é uma proporção muito pequena, importante, lógico, mas só para cólon não é planteado esse transplante. Tem muitas perguntas. Obrigado a todos. A gente tentou responder a maioria. Só mais uma. Acho que você falou, mas para acabar de aclarar, de esclarecer, as cirurgias sempre são laparoscópicas ou depende? Pro doador e pro outro. Depende. Tem seus pró e contras. E dependendo da cirurgia hepática desse rim, 99,9% são feitas pela laparoscopia. No caso do fígado, quando vai para as crianças, 99% é feita por cirurgia aberta. E a razão é a preferência. O tempo cirúrgico da cirurgia aberta é 2 horas, versus 6 a 8 horas, que pode ser o tempo cirúrgico de uma cirurgia laparoscópica. O resultado estético realmente praticamente o mesmo, porque a incisão é desse tamanho para o doador. E no caso da laparoscopia é igual, só que em outra parte. Distância hospitalar é muito baixa, 2 dias de distância. Então, se a gente fala do benefício para o doador, realmente é debatível. Mas se essa preferência tem duas variáveis, uma do doador e outro que a gente debate na reunião, que é sobre as potenciais complicações que pode ser um pouco maior na cirurgia por laparoscopia. Bom, doutor, obrigado. Muito obrigado pela sua participação e para toda a audiência. Vocês, nessa tela, vocês têm um QR, onde vocês podem dar as suas sugestões, opiniões sobre a palestra, a organização também. E para agradecer para todos, eu fico com isso, que a doação é feito muito bom e que a gente deveria promover em todos os países. Só essa parte pública. Então é importante dar essa importância, essa parte da doação dos órgãos. Muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Como você viu, tem muitas perguntas sobre essas temáticas que muitas vezes não são abordadas. E da minha parte, agradecer a Carolina, a Sura, a todos pela aliança que tem, e é um exemplo da aliança que estamos tendo desde alguns meses. Obrigado a Cádio, a todos por nos permitir a participação do Jairo. E não sei se dizer algumas palavras finais. Obrigado, doutor. Excelente a palestra e, como o Miguel falou, é uma honra poder participar do espaço, porque tem muita aprendizagem. Então, muito obrigado pelo tempo, doutor, por dar esse conhecimento e graças pela participação. E é um prazer para a gente essa aliança com a qual a gente está trabalhando e a ideia é potencializar cada vez mais. Obrigado, doutor Jair. É uma honra para mim. Obrigado para todos e tomara que vocês tenham aproveitado a palestra. Pelos canais da Cardio, vocês podem enviar dúvidas, perguntas, inquietudes e a gente vai dar a resposta para todas as dúvidas. E interessante que sejam procurados para que vejam tudo que a gente faz. Então, para a gente é uma honra fazer parte dessa rede. Temos trabalhado com a Sura durante muitos anos e somos excelentes aliados e excelente esse novo relacionamento com a Avu. Obrigado, doutor. Então, visite o nosso blog e
e pela minha parte, convidar vocês que no mês de setembro temos um Health Talk. Obrigado a todos e que tenham boa tarde, bom dia. Até mais.